Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e para falar agora de um caso muito parecido com o da menina Isabela Nardoni e que provoca polêmica no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, a vítima foi Pedro Henrique, o Pedrinho, de 5 anos. Mãe e padrasto foram acusados pelos maus tratos que levaram o garoto à morte e foram julgados essa semana. Este casal foi condenado a 7 anos e não ficou um dia sequer na cadeia. A justiça decidiu, segunda-feira passada, que Kátia Marques e Juliano Gunello foram os autores de maus tratos contra Pedro Henrique, de 5 anos. Mas o casal pode recorrer em liberdade. Kátia é mãe do menino e Juliano, padrasto. Pedrinho morreu em 12 de junho de 2008. Um dia antes, esta vizinha conversou com ele. Ele estava todo empipocado, o rosto todo. Falou, você já foi falar para sua mãe? Aí ele saiu correndo. Um dia depois da morte, o corpo de Pedrinho foi exumado. O laudo aponta que o menino sofreu muito antes de morrer. Ele tinha 65 equimoses, aquelas manchas na pele, provocadas por apertões, tapas ou sacudidas violentas. Os ferimentos aconteceram em datas diferentes. Os legistas constataram ainda 2 fraturas nas costelas, a data dessas lesões, entre 2 e 3 semanas antes da morte. Havia ainda 2 fraturas recentes no punho. A fratura ocorreu no mínimo 12 horas antes da morte. Quando o resgate chegou ao condomínio, o casal disse que o menino poderia ter bebido um tira-manchas tóxico. Essa informação confundiu o atendimento médico e depois foi desmentida na perícia. Há várias semelhanças com o caso Isabela Nardoni. Mas Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram denunciados por assassinato, condenados em júri popular e estão presos. No caso Pedrinho, o caminho foi bem diferente. Por que esse casal não foi denunciado por homicídio? Mas nós não temos elementos para afirmar que eles de fato queriam matar o Pedrinho. Kátia Marques e Juliano Gunello, apontado pela acusação como principal agressor, foram denunciados por tortura. Acusados desse crime não vão a júri popular. O juiz decide sozinho. O que mais surpreende o senhor nesse caso, doutor? É realmente uma mãe permitir que se faça isso com o filho dela. Na sentença, o juiz Silvio Ribeiro de Souza Neto explica por que, no entendimento dele, não houve tortura e sim maus tratos, um crime de pena mais branda. O juiz cita livros, decisões de tribunais superiores e esta frase de um desembargador. Se a intenção era de corrigir um eventual mau comportamento, o crime é de maus tratos e não de tortura, mesmo que o meio empregado tenha sido desumano e cruel. Já se a conduta for para fazer sofrer por prazer ou ódio, aí sim poderá ser considerada tortura. O juiz afirma que raiva não era o sentimento da mãe e do padrasto. Por isso, segundo ele, não agiram como torturadores. Para o juiz, o que houve foi maus tratos, porque os dois usaram sim violência, mas para corrigir e disciplinar Pedrinho. Kátia e Juliano foram condenados a 7 anos de cadeia no regime semiaberto. O Ministério Público recorreu e vai insistir que Pedrinho foi torturado. Nós teríamos aí uma pena mínima de 9 anos e 6 meses e o regime seria o inicial fechado. Já o advogado do casal entrou com recurso para anular a decisão. Falamos com Juliano Gunello por telefone. Vocês têm a consciência tranquila em relação ao caso? Tranquilo, a gente só está aguardando a justiça em Deus. No final ainda vai ser provada a nossa inocência. Depois da morte violenta de Pedro Henrique, a mãe e o padrasto não voltaram mais aqui. O apartamento 14, neste condomínio na periferia de Ribeirão Preto, ficou vazio durante muito tempo. Ninguém queria alugar ou comprar o imóvel onde o menino viveu. Licença!